Boa noite, gente. Bem-vindos para mais uma aula aqui do Bem, professora Valéria. Eu sou a professora Denise, sou eu que converso com vocês lá no Fale com o Mediador. Eu estou recebendo todas as dúvidas, já passei para a professora Valéria. Hoje nós vamos conseguir conversar sobre elas. Recebi algumas dúvidas sobre as atividades avaliativas, vocês podem continuar me enviando, que eu vou continuar respondendo. A professora Maria Cristina acabou de chegar para conversar conosco. Oi, prof. Olá, professoras! Sextou, né? Sextou, pessoal. Olha que alegria imensa nós estarmos aqui com esses alunos maravilhosos, comprometidos com a sua formação. Quero dar boas-vindas aos nossos queridos alunos e alunas. Quero já antecipadamente agradecer a nossa grande colega, professora Valéria, parceira de longas datas, pessoal. A gente tem muita história para contar para vocês. A professora Valéria já fez parte deste colegiado de curso, né, efetivamente, e hoje retoma essa parceria com a gente. A gente sabe a importância que é essa disciplina, né, professora Denise? Professora Valéria, nós que já atuamos há muito tempo na política de assistência social, a gente sabe o valor da disciplina. Quando a gente fala, olha, gestão do Sistema Único da Assistência Social e o trabalho com famílias. Pessoal, essa é a base da formação de vocês, né? Então, o que eu passo aqui para dizer para vocês, o meu objetivo é dizer: foca no conteúdo, foca na professora. Do ponto de vista do conhecimento, vocês podem explorar a professora, porque vocês estão bebendo na fonte do conhecimento, né? A professora tem uma trajetória profissional de trabalho, privado, no público, na área de gestão da política de assistência social, aqui no município de Maringá, né? É uma profissional de grande expressão e de muito orgulho para nós, assistentes sociais, né? Está aí na fase já do seu doutorado, né? com uma dedicação, porque a gente sabe, pessoal, que quem está trabalhando na ponta, a professora Valéria vai falar da sua experiência profissional, mas a gente sabe, trabalhar na ponta, estar à frente do serviço, né? Com nossos usuários ali no dia a dia, e dedicar-se à pesquisa, dedicar-se à educação, à formação continuada. Exemplo de profissional que eu apresento para vocês, professora Valéria. Então, aproveitem, mas aproveitem o máximo, tá? Conteúdo que, assim, vocês vão levar para toda a vida, para toda a carreira profissional de vocês. Vocês têm a professora Denise, altamente dedicada, estudiosíssima, pessoal. Está aí há poucos dias também para fazer a sua defesa, né, sua banca de mestrado. Então, nós temos profissionais de grande competência, comprometidos com a formação, comprometidos com o exercício profissional, certo? Então, sem mais delongas, né? Já fez o registro desse momento aqui histórico, professora? É verdade. Tomando? Já fez? Ainda não, deixa eu fazer aqui. Feito. Aí. Então é isso, pessoal. Olha, eu até coloquei o óculos de novo, não estava enxergando vocês. Mas, enfim, pessoal, aproveitem o máximo, tá? E eu vou estar acompanhando vocês. Beijo, tá com vocês, meninas. Devolvam para vocês. Beijão. Eu vou deixar vocês com a professora Valéria. Qualquer dúvida, podem enviar no chat, que eu vou estar selecionando e respondendo aquelas que eu souber.
E lá no Fale com o Mediador, durante a semana, que eu passo para a professora. Beijinhos. Qualquer coisa eu subo. Prof, boa aula. Obrigada. Olá, queridas alunos. É uma honra para mim estar de volta, né? Ministrando essa disciplina que eu já ministrei na Unicesumar há muito tempo atrás. E só vou falar rapidamente, para a gente não perder muito tempo, sobre a minha experiência, como a professora Maria Cristina falou. Eu já sou formada pela UEL em serviço social, para mais, eu entrei em 95, né? Então, ano que vem eu vou fazer 30 anos, já que eu estou no serviço social. Hoje eu trabalho no CREA, sou profissional estatutária, concursada na Prefeitura de Maringá. Já trabalhei na gestão, na gerência de proteção social básica em 2 períodos diferentes. Já fui secretária municipal, diretora de departamento, cidade pequena, assistente social de cidade pequena. Então, tenho experiência de cidade de pequeno porte, médio porte e grande porte. Já trabalhei em CRAS também, e dou assessoria, tenho uma empresa de assessoria e presto assessoria também nessa política em vários municípios. E outra questão é que eu sou mestre em Sociedade de Desenvolvimento Interdisciplinar e o meu doutorado é em Serviço Social e eu faço a discussão do trabalho coletivo na perspectiva coletiva no SUS. Feita essas considerações da minha formação, eu quero que vocês aproveitem muito essa disciplina, porque é um privilégio ter na grade curricular de um curso de serviço social uma disciplina exclusiva que discute o Sistema Único de Assistência Social e o trabalho social com famílias, porque não são todos os cursos. E essa é a política pública, a maior empregadora de assistentes sociais. Então, ela é a porta, gente, para os nossos futuros empregos, aí vocês que estão na formação. E mais do que isso, é uma política na perspectiva de garantia de direitos, na perspectiva de proteção social, na perspectiva da garantia da sobrevivência. Então, ela é uma política de extrema importância para a sociedade e para a nossa formação. Então, o conteúdo que a gente vai abordar aqui é para a vida, certo? Vamos seguir os nossos slides, professora Denise. Então, o nosso objetivo aqui é aproximá-los, cada um de vocês, a esse sistema. Essa política de assistência social, que foi uma conquista, porque ao longo da história a gente viu um percurso histórico de assistencialismo e não na perspectiva de garantia de direitos, só a partir da Constituição Federal de 1988, que assistência social, junto com a Previdência Social e a Saúde, teve o status de Seguridade Social, ou seja, uma política de direitos de todas os cidadãos e cidadãs brasileiros, e obrigação do Estado. Isso é importantíssimo, né? Então, a gente vai estar falando com as legislações, e aqui culmina com a criação do SUAS. A gestão e desenvolvimento do SUAS, a gente tem 3 eixos estruturantes, né? Que é a matricialidade sociofamiliar, a descentralização político-administrativa e a questão da territorialização. Deixa eu explicar sobre essa questão dos eixos estruturantes. E isso eu já vou dar uma dica para vocês. Essa disciplina, gente, como eu disse, é a maior empregadora, né? E, como é de política pública, como que você ingressa? A melhor forma de ingressar no setor público é por meio de concurso público. Então, a gente precisa conhecer essa disciplina e tem que estudar, tem que ler. Não tem como eu vou me prender só nas aulas ou só no livro, gente, porque ela é dinâmica. Então, se eu pego a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, que foi promulgada em 1993, com aquele mesmo texto, hoje vai estar desatualizada. A gente teve a Lei 12.435, que é de 2011, que traz esses eixos estruturantes. E já está lá. Então, qual é a minha primeira dica para vocês? Sempre que vão estudar, sempre que vão ler, procura, pesquisa lá no Google, né, nos sites de pesquisa sobre a lei e leia no site do Planalto. Então, por exemplo, planalto.gov.br/a-lei, porque ela sempre vai estar atualizada. Vocês devem ter lido alguma legislação, pode voltar, Denise, fazendo um favor.
que está em azulzinho, aquela atualizada com a redação dada pela lei e tal. Então, isso são as atualizações. E somente a partir de 2011, com a atualização aprimoramento, eu chamo de aprimoramento, que a 12.435 deu à LOAS, que a gente fala da matricialidade sociofamiliar. Então, toda a rede de proteção social do SUAS, a gente pensa na matricialidade familiar. Por exemplo, dentro do nível hierárquico que a gente vai trabalhar ao longo das nossas 4 dias de aula, a gente tem a proteção social básica, a proteção social especial de média e alta complexidade, né? Dentro da proteção social básica, a matricialidade familiar está na perspectiva de manutenção do vínculo, da prevenção do vínculo, do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Quando eu vou para a proteção social de média complexidade, eu falo que os vínculos já estão fragilizados, eu preciso fortalecer. E quando eu falo da alta complexidade, a matricialidade sociofamiliar, os vínculos familiares já estão rompidos ou extremamente fragilizados. Então, isso que a gente fala de matricialidade sociofamiliar. A descentralização política administrativa é que sempre que a gente vai falar da política, a gente vai falar da esfera federal, estadual, municipal e Distrito Federal, assim como conselho CNAS, CEAS, Conselho Estadual e os conselhos municipais. Plano nacional, plano estadual, plano municipal. Então, é uma descentralização político-administrativa. E a questão da territorialização, estudo de território, de perfil, de indicador social, que está dentro, né, da perspectiva da própria LOAS. Porque se a gente pegar a LOAS, a gente tem... isso é questão de concurso, tá, gente? E de qualquer sistema de avaliação de curso também. A gente coloca assim, quais são os objetivos da política de assistência social? É a proteção social, que eu acabei de falar, né? Mais ou menos o nível hierárquico, né? A vigilância socioassistencial, que tem a ver com a territorialização, que é esses estudos de indicadores, e a questão da defesa dos direitos. Então, esses são, resumidamente e objetivamente, então, é que todas as pessoas gozem do pleno dos direitos. Então, os objetivos é essa questão de organização pela proteção social, vigilância socioassistencial e perspectiva de garantias de direitos. Pode passar. Denise, pode passar para o próximo slide. E, dentro desses eixos estruturantes, existem algumas formas de organização. Estabeleceu-se novas bases de relação entre o Estado e sociedade civil, que a gente chama hoje de OSCs, que a gente teve um marco regulatório, são as organizações da sociedade civil. Então, nós temos uma forma de organização entre o Estado e a sociedade civil. Hoje, antigamente, a sociedade civil se organizava e poderia fazer, por exemplo, grupos com criança e adolescente com boa vontade. Hoje, não. A sociedade civil, para receber recursos municipais ou estaduais, enfim, recursos públicos, ela precisa estar organizada da forma que está tipificada aquele serviço. Então, eu preciso estabelecer os eixos, a organicidade da política da assistência social para eu desenvolver uma atividade, um serviço dentro da perspectiva da sociedade civil também. Financiamento. Então, a gente tem uma política afiançada. Então, quais são os serviços afiançados? Todas que são tipificados, elas são afiançadas. Governo federal, estadual e municipal. Então, quando a gente fala em CRAS, a gente recebe recursos, CREAS, por quê? Ela está tipificada, ela é uma política afiançada, que precisa ter financiamento, que é uma obrigação do Estado. Lembra que eu falei? A política de assistência social passou a ser direito de todos e obrigação do Estado. Sendo obrigação, ela precisa ser financiada. E lá na terceira dia de aula, a gente vai discutir sobre orçamento e financiamento, tá? Controle social e participação popular. A gente fala que depois da Lei Orgânica da Assistência Social, a gente precisa ter CPF. É o meu CPF, cadastro de pessoa física? Não, gente. É Conselho, Plano e Fundo, né? Então, Conselho é um órgão deliberativo, paritário,
entre governamental e não governamental, que exerce a questão do controle social, tanto na elaboração do orçamento, quanto no acompanhamento da execução desse orçamento, né? Com a participação da sociedade civil. E isso é extremamente importante. Foram criadas normas para informação e monitoramento e avaliação, porque dentro dos objetivos está vigilância socioassistencial. Então, sempre quando vai falar, por exemplo, hoje no Brasil nós temos 220 mil pessoas cadastradas no cadastro único que vivem em situação de rua. Então, isso é permitido por meio desses recursos de cadastros e de monitoramento e de avaliação. Census SUAS, enfim, nós vamos também, na próxima aula, entrar para a gente ver um pouquinho desses recursos de monitoramento e avaliação. Política de recursos humanos própria. Nós temos a NOB, Norma Operacional Básica de Recursos Humanos, a NOB-RH, que ela fala como que deve estar minimamente organizado recursos humanos para os nossos serviços. Organização da assistência social em 2 níveis de proteção. Lembra que eu falei? Proteção social básica, proteção social especial de média e alta complexidade, certo? Mas isso a gente vai falar em todas as aulas também. Pode passar, Denise. Então, a gente tem marcos legais. Gente, esses marcos legais, a gente precisa estudar, a gente precisa ler. Imagina que em uma aula ou em uma disciplina, a gente vai entender todas essas legislações. A gente precisa ler, interpretar e buscar. Então, quando eu falo Constituição Federal, artigo 203, 204, a gente fala dos marcos da assistência social enquanto política de seguridade social, que fala sobre isso que eu já citei aqui para vocês no slide anterior. Daí, depois da Constituição de 88, 5 anos depois, a gente tem a Lei Orgânica da Assistência Social, que é conhecida como a Lei 8.742. Essa lei foi possível organizar a assistência social. Só depois da promulgação da LOAS que a gente regulamentou a assistência social enquanto política pública de direito. Então, nós temos a primeira coisa que a gente precisa ver, que a assistência social não é uma política de governo. Pode mudar um governo, pode mudar de direita, de esquerda, de todos, mas a política da assistência social é uma política pública de direito. Então, mudou o governo. Quantos presidentes, governadores, municípios, prefeitos passaram e ainda está o CRAS, está o CRES e os serviços no seu município? Porque é uma política de pública e não uma política de governo. Daí, a gente, em 2004, nós tivemos a Política Nacional de Assistência Social, que nós temos em vigência até a atualidade. A PNAS, gente, ela fala sobre a organização dessa política, fala que ela organiza em planos, programas, projetos e serviços e benefícios, como se dá, qual que é o objetivo, quais são as diretrizes. Então, tem que ler a PNAS? Tem que ler a PNAS, inesgotavelmente. Nós temos a NOB, que é a Norma Operacional Básica do SUAS, de 2005, e a NOB-RH. A NOB-RH a gente vai estar falando também. Fala qual que é a equipe mínima para compor o CRAS, qual que é a equipe mínima para o CREAS, quais as formas, qual que é a atribuição dos profissionais de nível superior, de nível técnico, enfim, tem toda a organização. Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. A tipificação, ela é muito importante, porque ela diz como ela organiza, qual é a estrutura, quais são os serviços, quais os principais recursos. Então, tem que ler a tipificação nacional. Então, quando a gente fala assim, um serviço tipificado, lembra quando eu falei lá da parceria entre o setor público e privado? Então, eu quero, a minha empresa quer criar uma instituição de longa permanência para a pessoa idosa, certo? Ela pode fazer, não, de qualquer jeito, não. Ela tem que seguir a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais para ter registro num conselho, ou para receber recursos governamentais. Não, eu não quero receber recursos governamentais, mas eu quero ter registro no Conselho Municipal, Estadual e Nacional para isentar de alguns impostos. Eu preciso seguir a organização da tipificação dos serviços assistenciais. A Lei 12.435, de 2011,
ela está contida na LOAS, tá? Porque ela foi uma atualização da LOAS. Então, sempre que você pegar lá no site do Planalto, vai estar redação dada pela Lei 12.435/2011. Porque a partir de então, desse aprimoramento, foi criado, né? Pode passar. E tem a NOB 12, que foi um aprimoramento. Daí, antes de a gente entrar no site, Denise, deixa eu falar para vocês. Gente, assim como as legislações, elas sofrem alterações, então, que eu disse para vocês sempre entrarem no site do Planalto e consultar a lei, sempre vai ter formas de atualização. Então, se você pegar a nossa unidade 1 do livro dessa disciplina, mas não está atualizado. Gente, de hoje para amanhã, o presidente da República pode criar uma nova secretaria, atualizar o nome do ministério, porque a política pública de assistência social é uma política pública. Porém, a forma que ele se desenha, a estrutura do ministério, das suas secretarias, é uma organização de uma política de governo. Então, a gente era Ministério do Desenvolvimento Social, passou para Ministério da Cidadania, como está no livro, e agora a gente tinha um Ministério do Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar e Cidadania, que é o que a gente vai entrar agora. Então, sempre, gente, não adianta, sempre vai estar aqui, olhar no site. E vocês, a Denise vai estar mostrando aqui, eu vou estar explicando para vocês como é fácil se manter atualizado. Entra lá para a gente, Denise, fazendo um favor. No link. Então, se eu colocar lá, MDS, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Assistência Social, a própria pesquisa vai aparecer. Vai estar aqui e você vai criar. Nesse link que a Denise vai mandar para vocês também. Vai aparecer o site. Sempre vai estar atualizado. Tanto essa situação de calamidade pública e emergência no Rio Grande do Sul é uma coisa de hoje e já está atualizada, tá? Então, nós vamos entrar, vamos descendo, desceu, entre no canal do MDS, tem como doar para o Rio Grande do Sul, pode descer mais. Por favor, Denise, vai lá no Quem é Quem. Denise. Desce no site. Opa. Aqui, ó. Daí, se você tiver uma organização, ações e programas. Se a gente clicar em ações e programas, vai estar lá cadastro único, Bolsa Família, certinho. Daí, se você colocar no Quem é Quem, coloca no Quem é Quem, fazendo favor, Denise. Aqui no Quem é Quem. Isso. Tem a forma de organização do Ministério, a assistência direta à Presidência da República, as secretarias executivas do Ministério, e pode abrir de um em um, mas os órgãos específicos é o mais importante, que tem tudo a ver com a nossa disciplina. A assessoria é mais ligada à presidência mesmo, as secretarias executivas, de combate à fome e à pobreza, os departamentos de acolhimentos, né? Isso. Secretaria de Assuntos Administrativos, a Gestão de Informação e Cadastro Único, Nacional de Inclusão Socioeconômica, o próprio Conselho, a Secretaria Nacional de Assistência Social e o Conselho Nacional de Assistência Social. Tá? Vamos entrar agora lá na composição, que eu acho que vai ficar mais didático para eles verem. Olha só, gente, nesses 3 pontinhos, assim que você abre o site do governo, vai ter composição. Ah lá, que legal. Composição, vai em organograma. Clicou em organograma, gente. Você tem um desenho de como está a secretaria. Eu vou abrir aqui para mim, porque daí fica mais fácil para eu visualizar, né? Composição organograma. Olha que lindo isso, gente. Tudo que vocês precisam saber da organização. Então, nosso ministério chama Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Os órgãos da assistência direta e imediata do ministro. Então, assessoria e participação social e diversidade, assessoria especial de controle interno, assessoria especial de comunicação social,
de assessoria especial de assuntos internacionais. Então, tem secretaria executiva, departamento, o DAD, o DEPAD, o CGT, a Secretaria de Assuntos, o SAA, tá. Daí os órgãos específicos e singulares, isso é muito importante. Aqui que está o eixo do que é assistência social. Ó, tá vendo? Os conselhos, ele perpassa todos os órgãos da secretaria, do Ministério. Então, a gente tem a Secretaria de Combate à Pobreza e à Fome. Depois nós temos a Secretaria Nacional de Assistência Social, que daí tem todos os departamentos da proteção social básica, da especial, dos benefícios assistenciais, benefício da rede assistencial privada do sistema do SUAS, o departamento do SUAS, o departamento do fundo. Daí nós temos a Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação, Cadastro Único, que é o departamento de monitoramento e avaliação, departamento de gestão da informação, departamento de conta atual e financeira, departamento de operação do cadastro único, do próprio cadastro único, a Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que ainda está ligada ao Ministério do Desenvolvimento Social, a Secretaria de Inclusão Socioeconômica e a Secretaria Nacional de Política de Cuidados e Família. Tá vendo, gente? Então, professor, está desatualizado. Amanhã pode mudar. Não, o presidente criou uma nova secretaria aqui de assuntos emergenciais. Vai estar atualizado. Então, gente, nós, assistentes sociais, precisamos ter em mente que precisamos estar buscando as atualizações constantemente, tá? Seja por meio de livros, seja por meio de leis, seja por meios de consultas pela internet, que é muito mais dinâmica a questão da internet. Então, fontes de pesquisa existem, e isso é o que cai no concurso. O concurso não vai cair coisas, como que é a organização do Ministério de... Não, vai estar essa forma de atualização. Certo, gente? Então, é isso que... Deu para ficar mais claro? Vou aí, Denise, pergunta aí no chat para eles se ficou mais claro para eles como se dá a organização e a fonte de pesquisa, como consultar como que está o Ministério agora. Tem alguma pergunta para mim, Denise? Pode fazer, gosto de estar interagindo com vocês. Para mim, estão todos aqui na minha frente. Estar online, para mim, é estar aqui comigo. Pode fazer, Denise, as perguntas para mim? As perguntas estão na tela, professor. Esses recursos vêm do governo federal? Os recursos, eles podem vir, como colocou aí, descentralização administrativa. Vem do governo federal, pode vir do governo estadual e do governo municipal, né? Então, é uma soma de recursos. Nós temos um comentário da Kátia que achei que era do Ministério da Cidadania. Já foi, Kátia, né, professora? Já foi no governo do presidente anterior. Gente, é o que eu falei, vai estar sempre atualizando, tá? O que mais? Tem mais alguma pergunta de conteúdo? Daí tem uma pergunta se a diretoria do SUAS está sendo ocupada devido às demandas, né? As demandas, elas surgem, igual na época do Covid, pode-se criar uma nova demanda, né? Criar uma nova secretaria, um novo departamento, né? Então, as secretarias do SUAS está organizada hoje para atender as demandas do SUAS, né? E da política que as pessoas acreditam, né? De que forma a assistência social pode fortalecer o vínculo familiar? De várias formas. A proteção social básica, ela trabalha na perspectiva preventiva, um trabalho social de reconhecimento do território, as potencialidades do território, né? E organização das famílias nessa perspectiva de emancipatória. Na perspectiva do CREAS, por exemplo, como que eu posso fazer o trabalho social com famílias? De resgatar esses vínculos familiares, fortalecer ainda mais, fazer um trabalho com a família extensa,
no trabalho com o coletivo, com a sociedade. Então, o trabalho social com famílias, ela pode ser de diversas maneiras, tá, gente? E de forma integrada com as outras políticas setoriais. Então, a perspectiva interdisciplinar e a perspectiva intersetorial, certo? Mais alguma pergunta? Qual das políticas públicas que resgata as famílias? Não entendi, Joiciane. Que resgata, a gente não resgata. Como que resgata as famílias? Então, a gente precisa cuidar, enquanto estudantes, enquanto profissionais, com as nossas nomenclaturas, né? Depois eu respondo, tá, Vanice, sobre a questão de elaboração de algum ente, né? Então, a gente não resgata, cuidado. O que a gente trabalha é na perspectiva de fortalecimento de vínculos, mas a total liberdade, a autonomia das famílias. As pessoas, as famílias têm direito a usar os nossos serviços, CRAS, CRES, mas eles não têm obrigação, né? A obrigação nossa é de oferecer, mas eles não são obrigados a participar. Então, cuidado com esse resgate. Resgatar as famílias. Resgatar do quê? Né? Então, a gente precisa ser bem cuidadoso com isso. Projetos. Que tipo de projeto? Gente, cuidado com o que vocês perguntam. Então, que tipo de projeto que vocês... A interpretação de texto é importante, mas como fazer a pergunta também. Né? Por que o governo não pode fechar os órgãos de assistência social? Que órgãos? Cuidado também, mais uma vez, não são órgãos, né? Então, ele não pode fechar órgãos, ele não pode os serviços tipificados, não. Então, órgãos, ele pode fechar um tipo de secretaria, abrir outra, fazer o que ele quiser. O que ele não pode acabar são com os serviços tipificados. Quais são os serviços tipificados? Os que estão dentro da hierarquização da rede de proteção social, que são os serviços estatais, tá? Então, ele pode fechar um CRAS, CREAS? Não pode fechar, porque esse é um serviço que ele é obrigatoriamente estatal. Eu não posso abrir uma OSC, um CRAS, uma OSC, um CREAS. Eu posso ter um serviço de convivência, eu posso ter um serviço de instituição de longa permanência, mas uma instituição estatal como o CRAS e CREAS, não. Ele não pode fechar porque é um serviço tipificado, tá, gente? E afiançado. Tá? Quem pode elaborar um projeto? Qualquer pessoa pode elaborar um projeto para tentar recursos, dentro da parceria público-privado e dentro das legislações que cada município, que cada estado legisla. No governo federal, ela repassa para os municípios, não tem repasse do governo federal diretamente para as entidades. Daí o conselho precisa deliberar, tal, né? Esses recursos do governo saem de acordo com a população? Geralmente, sim, Joiciane. Depende dos indicadores de vulnerabilidade social e do número de habitantes, tá? Então, por isso que o monitoramento e avaliação é muito importante, né? Vamos continuar para os slides, depois eu abro novamente para as questões. O Sistema Único da Assistência Social, o SUAS, gente, ele constitui-se na regularização. É uma forma de organização da política da assistência social, né? Antes de fazer isso, gente, eu falei sobre os objetivos, né? Agora, vocês lembram dos princípios? A política de assistência social tem alguns princípios, que colinha para o concurso público, que é o SURID. Lembra disso, Denise? O que é o SURID? Né? São os princípios. Supremacia do atendimento às necessidades sobre as exigências da rentabilidade econômica. Então, supremacia do atendimento às necessidades da população. Então, SURID, primeira palavra, S de supremacia. Universalização dos direitos sociais. Mas, professora, universalização, mas assistência social para quem dela necessita? Mas eu não posso excluir de forma alguma para quem necessita da assistência social. Daí o SU, SURID. Respeito à dignidade e autonomia do cidadão, que eu acabei de falar isso para vocês, então, de resgatar, né? Então, eu preciso dessa autonomia para a população. Então, né, é a questão do R.
Igualdade de direitos e o acesso ao atendimento. Para isso, eu preciso ter acesso à informação, à comunicação, para que as pessoas conheçam os serviços. Então, como que eu vou trabalhar por uns serviços que eu não conheço? Então, eu preciso ler, gente, o que é o SUS, o que é a política, o que é CRAS, o que é CREAS, o que é medida socioeducativa, o que é liberdade assistida, o que é instituição de longa acolhimento institucional. Você está entendendo? Eu preciso estudar isso. Porque eu preciso levar informação, porque igualdade de direitos e no acesso ao atendimento. Eu só consigo fazer com que as pessoas acessem o atendimento de forma adequada se eu levar informação para essas famílias e para a sociedade. Sem conhecer um assistente social que não conhece? Ah, mas vai se esgotar nessa aula? Não, é com muita leitura, com muito estudo e as referências que a gente indica para você. E para fechar o Suride, divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas, projetos e benefícios. Divulgação ampla, gente, é nosso papel. E é isso que eu acabei de falar. Como que eu vou divulgar se eu não tenho as palavras corretas, se eu não tenho informação e se eu não conheço? Então, a gente precisa estudar, ler, muito, né? E todo o SUAS é orientado pela Política Nacional de Assistência Social, como eu já disse, serviços, programas, projetos, benefícios, né? E o objetivo é atender famílias, seus membros, indivíduos, estando as suas ações focadas no desenvolvimento das potencialidades de cada um e no fortalecimento dos vínculos familiares. Então, né? Traduzindo o seu resgate lá, eu preciso conhecer as famílias, eu preciso ter vínculo com essa família. Por isso eu estudo, por isso que CRAS fica em territórios, porque eu preciso estabelecer vínculos com a sociedade, vínculos com as famílias, para eu entender a sua possibilidade. Porque, via de regra, o usuário, ele procura um serviço para um benefício, mas eu preciso entender por que ele precisa desse benefício, o que levou isso. Qual? Não, é porque ela não está conseguindo trabalhar por um problema de saúde. Não está conseguindo trabalhar porque ela não tem curso de capacitação. Então, eu preciso entender qual que é a potencialidade dessas famílias, para eu trabalhar essas potencialidades, para ele estender o caráter emancipatório e que ele use da sua liberdade de direitos, sua garantia de direitos e da sua autonomia e da sua cidadania e não precise da assistência social. Né? Porque diferente da saúde, que ela é universal e é para todo cidadão brasileiro, não, assistência para quem dela precisa. E o ideal é que as pessoas deixem de precisar da política de assistência social, né? Pode passar, Denise. O SUAS é a organização de uma rede de serviços, ações e benefícios de diferentes complexidades, né? Como a gente falou, básica, especial de média e especial que é de média e alta complexidade. Então, quando a gente fala assim do SUAS, aqui em Maringá, a gente teve 7 pré-conferências da assistência social no passado. E eu trabalhei em 5 setores, né? E eu falava assim, gente, o que é SUAS? Eu brincava assim, SUAS com os usuários, né? SUAS o que não são minhas, né? Então, o povo conhece o SUS quanto sistema, aquele sistema. Olha, se eu acordei disposta, não estou bem, eu vou procurar o quê? Atenção primária, né? Que é uma UBS. Então, qual que é a porta de entrada? O CRAS, que é o centro de referência que está mais próximo do território. Não, aconteceu uma situação, eu preciso ir para o CRES, que é um centro de referência especializado da assistência social. Então, esses diferentes níveis de complexidade é que formam também esses serviços, né? E dentro, por exemplo, do CRAS, que daí a gente vai trabalhar, quais são os principais serviços? É o PAEF, é o serviço de convivência, do CREAS, a gente tem o PAEF, medidas socioeducativas, liberdade assistidas, mas a gente também vai discutir isso nas outras aulas também. Pode passar, Denise. SUAS, para contribuir na superação das situações de risco e vulnerabilidade, organiza e articula a oferta de serviços, programas, projetos e benefícios assistenciais. Por isso, a tipificação. Então, por isso que tudo que está na tipificação organizado é uma política pública. Então, por isso que ele não pode fechar um serviço. Se ele fechar... na época da pandemia, alguns serviços depois perderam recurso. Eu tinha 3 CRAS e passou a ter 2 CRAS. Isso pode, mas eu não posso deixar de existir se eu recebo, se ele é afiançado principalmente pelo governo federal, né?
Gente, participe da enquete avaliativa, isso é muito importante para nós, tá? E existem vários projetos também. Eu vou fazer um projeto com as famílias. Eu tenho os benefícios. Benefícios assistenciais. Existem 2 tipos de benefícios assistenciais. O benefício de ação continuado e os benefícios eventuais. Quais são os benefícios continuados? Benefício de prestação continuada, o BPC, que tem gente que não sabe, o benefício da LOAS, que é para pessoa com deficiência ou pessoa idosa com 65 anos ou mais, com renda per capita de até 1/4 do salário mínimo e que prove, né, que tem que ter cadastro único, enfim. E os benefícios eventuais, que pode ser para uma situação emergencial, e por isso que ele é eventual, para uma situação de calamidade ou por uma questão de um período da vida, né? Por exemplo, natalidade, né? Benefício natalidade, ou de uma emergência, como cartão alimentação, cesta básica, são esses benefícios eventuais. Porém, o que é importante, gente? A gente não se limitar aos os nossos serviços do SUAS, limitar a questão de benefícios. Isso é muito triste. A pessoa precisa querer não só benefício, precisa procurar os nossos serviços para a gente desenvolver as potencialidades das famílias. Esses recursos vêm do governo federal, né? Também, a maioria vem geralmente do município, mas muitos recursos vêm. E isso é muito fácil de ver, gente. Hoje, no site do Ministério do Desenvolvimento Social, você clica lá e sabe quanto que veio para o seu município, você coloca lá. Então, tem que ter curiosidade, tem que estar procurando, né? Qualquer calamidade pública, desde que seja decretado pelo município de calamidade pública, tá? Então, para ser considerado calamidade pública, tem que ser decretado. Só que, gente, benefício eventual precisa ter, na verdade, uma lei própria de benefício eventual para a organização. Se não tiver, daí cada município faz o jeito que quer. Então, é muito importante ter uma lei específica municipal sobre benefício eventual, tá? Vamos falar mais algumas coisinhas sobre o SUAS para a gente fechar. Vamos lá. Jesus, Deus é Pai, você é maravilhoso, está dando um gás. Isso mesmo, é gás que eu quero dar mesmo, tá? Então, gente, o SUAS, professor, quando crescer, quero ser igual a senhora. Quanto conhecimento? Não, gente, vocês serão. Como que vocês vão ser, né, Denise? Lendo, estudando, gente. O que eu preciso pegar? Então, a Constituição Federal. Pega aqueles 2 artigos e leia aqueles 2 artigos. Depois, vamos ler a LOAS, né? Vamos ler a LOAS. Vamos ver como está organizado? Vamos ver como está organizado. Ah, entendi. A professora falou do NOB. Vamos ler o NOB, o RH? Vamos ler a Política Nacional de Assistência Social? Gente, não é muito conteúdo. Infelizmente, a gente devia ter mais, mas ainda não é muito. Ó, a Vanise está com uma pergunta aqui. Professora, começou a falar do fluxo, porta de entrada CRAS. Mas como se divide isso no atendimento e na manutenção de programas, projetos, campanhas? Isso parece muito complexo. Não entendi sua pergunta, mas deixa eu entender, tentar explicar. Gente, não se divide. Ele é um sistema. Sistema não é que ele se divide, eles se somam, tá? Centro de referência de assistência social é a porta de entrada, certo? O ideal é que cada município crie um fluxo desses serviços para divulgar para os usuários. Então, o CRAS e os outros serviços podem referenciar ao CRES. Por isso que lá na PNAS tem referência e contra-referência. No livro de vocês também tem. E a gente vai tratar isso. Então, eu vou referenciar do CRAS para o CREAS. E eu posso referenciar do CREAS para a alta complexidade. Então, depende do nível hierárquico. Quando eu vou contra-referenciar, eu trabalhei com essa família especial. E ela já superou a demanda inicial, os vínculos foram fortalecidos. Então, eu vou contra-referenciar o CRAS só para dar uma continuidade nesse acompanhamento até que ela tenha o caráter emancipatório e não precise mais da política de assistência social. Igual a instituição de longa permanência, o acolhimento institucional, ela é uma situação extrema, deve ser evitado. Ai, não estou conseguindo cuidar do meu pai, vou colocar numa instituição de longa permanência. Não,
Ah, eu não quero mais cuidar do meu filho, vou colocar em acolhimento. Não. Gente, tá? No Estatuto da Criança e Adolescente, na Constituição Federal, no Estatuto da Pessoa Idosa, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, está em todas as legislações, né? É responsabilidade da família, da comunidade, da família e do Estado a proteção. Então, nós precisamos promover. Qual que é o objetivo da assistência social, gente? O grande objeto da assistência social, a proteção social. Nós precisamos promover a proteção social. Então, tudo que se evitar para que as pessoas não estejam em desproteção social é nosso papel, né? Como saber que as famílias não precisam mais dessa assistência? Tecnicamente, você precisa avaliar. Você, enquanto técnico, em acompanhamento familiar, junto com a família, né? Se a demanda foi superada, se ela está com os vínculos fortalecidos, se a demanda inicial foi superada, não tem condições. Eu preciso trabalhar essa desvinculação, né? Eu trabalho em uma organização da sociedade civil, que ela chamou de ONG, né? E toda vez que procuramos o CRAS ou o CRES, nunca tem nada para ajudar as famílias. Nós não ajudamos, é perspectiva de direitos, risca ajuda, que precisa de acompanhamento. Às vezes é frustrante, talvez a forma de estar caminhando. Então, se você referenciar, é uma forma de articular, é uma crítica muito perigosa isso, porque amanhã você vai estar trabalhando lá no CRAS, você vai estar trabalhando lá no CREAS e no serviço. Então, cuidado com esse tipo. Ajudar. Às vezes o que você quer, eu quero uma casa. Não, a gente não trabalha com casa. O que eu quero é cesta básica. A gente não tem para todo mundo. Então, a gente precisa trabalhar. O que a gente precisa é procurar o serviço e não o benefício. Então, se a gente, na verdade, multiplicar essa ideia para os usuários, então, às vezes, o que eu estou fazendo é disseminando uma ideia equivocada dos serviços. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, qual que é o objetivo desse serviço? Porque senão eu vou ficar procurando cesta básica, vou estar preocupada com a casa, vou estar preocupada até com assistência médica, vale transporte, com coisa assim que nem é da outra política, né? Porque, exatamente, Débora, o assistencialismo é forte no nosso meio e nós não ajudamos, a gente busca direito. Então, há direito à moradia, não é a nossa política, mas eu preciso explicar qual que é o caminho. Fazer o cadastro único, fazer a inscrição habitacional, manter atualizado, eu preciso manter informado, porque senão você vai ficar frustrada, viu, gente? Por isso que eu preciso dar gás para vocês, que a gente não vai dar conta de tudo, de todas as demandas, né, Denise? E aí, Denise, vou passar para você passar para mim, para a gente fazer as finalizações. Passou muito rápido, gente. Agora, nós ainda temos 1 minuto e meio, vocês podem mandar perguntas para a professora, mas eles estão elogiando muito, prof. Eles adoraram a aula. A Rosângela está falando, é difícil fazer que os usuários entendam isso. Eu acho, gente, que às vezes não é sobre o usuário entender, é sobre a gente conseguir passar para ele que aquilo ali é um direito. Uhum. Não é bem o outro, sabe? É mais a gente na nossa atuação. Eu também sou assistente social, assim como a professora, e às vezes a gente não tem muito essa visão de que a gente fornece o direito, mas a gente não está ajudando, sabe? A gente é só uma porta também, assim como o próprio equipamento. Uhum. E para isso a gente precisa ter conhecimento, né? Sobre o serviço. Eu preciso entender. Para eu divulgar isso de uma forma fácil, de uma maneira, numa linguagem fácil, mas que as pessoas entendam, né? Então, antes de criticar, igual eu preciso entender quais são os serviços, quais são os trabalhos. Isso daí é o diálogo, a aproximação. Então, quando a gente fala que o serviço social, lá na disciplina de fundamentos históricos, teóricos, metodológicos, serviço social, ou a disciplina de questão social de vocês, falou sobre o materialismo histórico dialético, é isso. Fazer essa conexão dialética, de diálogo, de relação, de compreensão da realidade e tentar fazer esse sistema coletivo, né? E quando os direitos deles não forem atendidos para nós, o que fazer? Gente, não cabe a nós garantir direitos, mas a gente
potencializar essa garantia de direitos, informar sobre esses direitos. Porque quem somos nós, coitadinho, na fila do pão para falar que ele vai conseguir? Porque a gente está lá na Constituição direito à moradia. Eu, assistente social, na fila do pão vou conseguir fornecer isso? Não vou, gente. Então, não se vocês vão cuidado para não cair no messianismo, gente. A nossa amiga Marilda Vilela Yamamoto falou que tem duas coisas: messianismo e fatalismo. Messianismo, a gente fala assim, a Poliana, a moça da história, né? Ai, tudo vai dar certo, é lindo, maravilhoso, e é muito otimista. E o fatalismo, eu falo assim, nada vai dar certo, não adianta tentar, porque não funciona. Então, a gente precisa ser o caráter mediador. E mediação a gente só consegue, gente, com argumentos, fundamentação, com esforço. E, prof, eu, como mediadora, vou avisar para você e para os alunos que acabou a aula. O nosso tempo de hoje. Vejo vocês na sexta. Qualquer dúvida, vocês podem enviar no Fale com o Mediador. Alguém pediu textos, a professora vai me enviar e eu coloco para vocês lá na sala do café. Grupo do WhatsApp, sala do café, e lá também tem dicas de interpretação de texto. Caso vocês estejam com alguma dificuldade, caso vocês não estejam conseguindo compreender os textos, qualquer palavra diferente, pode enviar para mim, a gente vai junto, nós vamos todos construir juntos aí esses novos profissionais. Só que antes de pensar em textos, só para finalizar, textos, leiam esses documentos, gente. É muita leitura já. Então, o texto é a interpretação disso. Então, interpretem vocês, primeiramente, essas orientações técnicas, essas legislações. Isso. Obrigada. Então, um beijo para vocês e até a próxima sexta. Próxima sexta, firme.